Oi, eu sou a Dona Rita e esse é o meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês a correção do Plano de Estudo Tutorado de Língua Portuguesa do segundo ano do ensino médio, volume 4, de 2021, semana 3. Vamos lá? Pessoal, então aqui na semana 3, nós vamos falar sobre a intertextualidade. Hoje em dia, com frequência, percebemos elementos de um texto em outro, mesmo que utilizados sem a intenção do autor. Esse fenômeno é chamado de intertextualidade, que é quando a gente percebe essa interação entre os textos, quando a gente percebe a presença de um outro texto dentro do texto que a gente está lendo. E aí o PET traz aqui para vocês nesse quadro exemplos de intertextualidades. Então você tem aqui a citação, aí ele tem aqui a definição e o exemplo. É muito importante que vocês façam a leitura bem atenta desse quadro aqui, ó. Você tem também a epígrafe, a alusão, a paráfrase e a paródia. Com base nessas informações, nós vamos responder as questões. Então, primeiramente, você tem essa pergunta aqui, ó. Fundamentando-se na tirinha ao lado, assinale a alternativa correta. Então, qual dessas interpretações aqui está condizente com o que está sendo falado nessa tirinha? Então, tem aqui um adulto fazendo a barba e ele está escutando a conversa de dois personagens aqui, que ao longo do texto a gente percebe que se tratam da Mafalda e do Manolito. Então, eles estão conversando e falam o seguinte: amanhã à noite, os reis magos vão passar, Manolito. Os reis magos. Vou dizer uma coisa, Mafalda. Essa história dos reis magos, a gente vai crescendo, e aí? Aí o adulto fica assim, com uma cara de surpreso, né? Tentando, assim, gera uma expectativa sobre o que o Manolito vai falar. E começa a perceber o quê? Que eles são um desastre do ponto de vista financeiro. Onde já se viu dar mercadoria de presente todos os anos? Hein? Então, de acordo com a interpretação que a gente possa fazer dessa tirinha, a informação, a resposta, né, a alternativa correta é a letra E. A expressão reis magos, utilizada pelos personagens na tirinha, remete o leitor a um episódio retratado pelas narrativas bíblicas. Então, esses reis magos são aqueles reis magos lá, né, do trecho bíblico que fala sobre o Natal, quando Jesus nasceu e os três reis magos foram visitá-lo e levaram alguns presentes. É sobre isso que esse texto aqui está falando, né, está fazendo referência. Então, você vai marcar a letra E. Questão 2. Releia o trecho da música Eu Nasci há 10 mil anos atrás, escrita por Raul Seixas e Paulo Coelho, e responda o que se pede. Eu vi a arca de Noé cruzar os mares. Vi Salomão cantar seus salmos pelos ares. Eu vi Zumbi fugir com os negros para a floresta, para o quilombo dos palmares. Eu vi. O trecho é marcado pela alusão, um tipo de intertextualidade. Identifique a que são feitas as referências descritas pelas alusões no trecho. Então, as alusões feitas são essas aqui, ó. Noé e Salomão são dois personagens das narrativas bíblicas do Antigo Testamento. Noé, seguindo ordens de Deus, construiu a arca que abrigou sua família e um casal de cada animal durante o dilúvio. E o Salomão era filho de Davi e foi um rei de Israel, além de ter sido escritor. Daí a referência aos cânticos e salmos. E o Zumbi foi o líder do Quilombo dos Palmares, o maior quilombo do período colonial, localizado em Alagoas, para onde os negros escravizados fugiam para escapar dos sofrimentos da escravidão. Questão 3. Leia o trecho a seguir do livro Atemporal, de Poliana Nogueira. Então, você vai fazer a leitura desse trecho aqui do livro. Aí vem a pergunta. Pesquise e descubra. A partir das informações dadas pelo trecho, e com base em seus conhecimentos e suas pesquisas, identifique a quais dois escritores brasileiros
são feitas referências no texto acima e justifique sua resposta. Então, aqui, nesse texto, fala sobre um tal de Carlos e sobre um tal de Pedro. Que Carlos e que Pedro que são esses? Então, é o seguinte, Carlos é o poeta itabirense, Carlos Drummond de Andrade, que tem como um de seus poemas mais famosos No Meio do Caminho. Esse poema aqui, ele é citado aí nesse texto. Amplamente criticado na época de sua publicação, devido às suas características modernistas. Então, quando a personagem fala sobre Carlos, ela está falando sobre o Carlos Drummond de Andrade, né, que escreveu esse poema aqui, ó, No Meio do Caminho, né, que ele no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Então, ela está fazendo referência ao poema desse autor aqui. E quando ela fala sobre um tal de Pedro, é o médico e escritor mineiro Pedro Nava, cuja obra Baú de Ossos trata-se do primeiro volume de suas memórias, nas quais ele resgata histórias de seus antepassados, além de suas primeiras lembranças. Então, aí no texto, ela fala sobre esse negócio aqui, ó, de Baú de Ossos. É uma referência a um romance, né, um livro de memórias do Pedro Nava, né, desse autor mineiro aí, ó. Então, essas são as duas referências que são feitas nesse trecho aí que a gente fez a leitura no PET. Então é isso, pessoal. Essa foi a correção da semana 3 do PET 4. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, comentem, compartilhem o vídeo com seus colegas se vocês puderem para me ajudar. E continuem aqui no canal comigo para acompanhar as próximas correções. Então eu fico por aqui. Até a próxima. Beijo, tchau!